Podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. Nosso objetivo sempre hoje o podcast episódio número 20, e nosso objetivo é falar sobre empreendedorismo. Gente que faz. E hoje eu recebo um empreendedor, um empresário. Ele tem sua empresa, sua fábrica na cidade do Cristal, cidade vizinha aqui de Camaquã. E a sua loja na rua Turismo, ao lado do Paradouro Cristal, da BR-116. Sua empresa tem 15 anos. Eles têm 18 colaboradores. O ramo é fabricação de cuias e materiais e acessórios para chimarrão. E também o comércio de erva mate para chimarrão. Está aí. Eu tenho o prazer de receber o William Ribeiro, casado com a Renata. Eles têm uma menina de 6 anos. Empresa Cuias Mazarte. Isso mesmo. Mazar, o palavreado do gaúcho. Seja bem-vindo, William. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jorge, principalmente pelo convite. Me senti prestigiado e para mim é uma honra aí estar participando. Já de antemão te parabenizo pela iniciativa, de estar ouvindo a história aí desses empreendedores da região aí. Tem gente que faz, né, William? Tem gente que tem história bonita aí. Cada um tem sua história, às vezes acaba não tendo oportunidade de contar a sua história, ou acaba contando e não é divulgado muitas vezes. Então, legal. Parabéns pela iniciativa e uma honra estar aqui hoje. Obrigado. Sabe que eu te conheci, acho que questão de uns 2 anos, e já com a empresa trabalhando, 18 colaboradores, mas quando a gente começou a falar que eu comecei a ouvir a tua história lá do início, eu digo, pai, eu vou te chamar para nós contar essa história. Sim, muito bom. Essa caminhada desses anos de empresa, né? Vamos começar lá no início, assim, ó. Com quantos anos tu começou a trabalhar, William? Quantos anos? Eu não me recordo exatamente, mas foi desde muito cedo. Eu calculo aí que por volta de 11, 12 anos de idade, a gente trabalhava ajudando os nossos pais, que sempre foram empreendedores, que é o seu Carlos e a dona Carmen, o qual, assim, eu sou muito grato aí por todo o ensinamento que eles nos deram, para mim e para o meu irmão, que hoje somos sócios lá na Mazar, e a Maria Angélica, que é a esposa dele também, é parceira hoje aí com a gente. Então a gente, acho que eu sempre digo que o nosso lema lá é que, cara, a gente nunca ganhou peixe. A gente foi ensinado a pescar desde pequeno mesmo, assim. Nas primeiras atividades de trabalho, vamos supor assim, foi sempre ajudando a trabalhar em casa. Eu lembro que nossos pais tinham um pequeno armazém perto do CIEP, lá em Cristal. Certo. Quem é do Cristal lá vai se lembrar. E eu me lembro que eles nos colocavam para atender nesse armazém, nós pequenos. Aí de manhã cedo a gente estudava de manhã no CIEP. E aí, levantava de manhã, 7 horas da manhã, e ia atender o bar, atender ali. Aí vinham as criancinhas lá comprar salgadinho, chiclete. E aí, depois de atender ali, se arrumava ligeirinho e pá, vai pro colégio, que era bem do lado da escola. Dá pra escutar a hora que batia o sinal para nós ir lá estudar. E depois saía meio-dia, voltava para ajudar o bar. Que depois meio-dia, quando soltava a turma, enchia de gente lá para comprar salgadinho, bala, chiclete. Eu me lembro que era o tempo da bala de 1 centavo ainda. Isso. Hoje, menos de 10 centavos, a gente não compra nenhuma bala, né? Pois é. E aí, esse foi o nosso início. Então, acho que a minha escola, assim, no empreendedorismo, foi na prática mesmo. Foi em casa mesmo, assim, que eu fui tomando gosto, Desde esse pequeno
comércio ali, que não era o sustento principal da família. Eles eram vendedores ambulantes, os meus pais, então era naquela época do 1,99, não sei se tu lembra, né? Sim. Então, o comerciante ia lá, buscava mercadoria só que na época os comerciantes ainda não iam muito longe buscar, então tinha uma oportunidade aí que eles buscavam mercadoria e saíam para vender nos comércios do interior, Amaral Ferrador, interior da região aqui. E aí essa ideia do armazém surgiu em paralelo para meio que nos dar uma atividade para não ficar só fazendo bagunça em casa, as crianças, né? Eu e meu irmão é 1 ano e 4 meses mais novo que eu, então nós somos bem próximos na idade, que é o Peter, meu sócio lá. E aí nós ficava se dividindo em ajudar um pouco em casa e brincar na volta de casa. Na época não tinha internet, né? Então nós estávamos sempre na rua agitando. Sim. E eu noto assim hoje, né, que existia uma preocupação da parte deles em colocar uma atividade para nós, para não cair no mau caminho, né? Porque eles não estavam em casa, eles saíam de manhã e voltavam de noite. E nós se virava, fazia o almoço lá, aquecia a comida que a mãe deixava pronta. Quantos irmãos vocês são? 2? Nós somos, na verdade, nós somos 3 irmãos. 2 irmãos por parte de mãe e pai, né, que é eu e o Peter. E eu tenho uma irmã, que é a Sara, que é por parte só de pai, que hoje mora em Nova Santa Rita, né? Ela é da região de Canoas, lá. A Sara, é a mais nova. Eu até não te perguntei antes, a empresa é uma sociedade, são quantos sócios? É tu? São 2 sócios. Tu e o teu irmão. Eu e meu irmão, isso. Aí o modelo de negócio, vamos dizer assim, se configurou, eu não sei se eu já vou até o final da história ou não, mas basicamente... Fique à vontade, vamos conversando naturalmente. Hoje somos 2 sócios, e agora recentemente a esposa do meu irmão, que é a Maria Angélica, também se tornou uma sócia na parte da loja, né? Porque a loja Mazá, essa localizada na BR-116... Ao lado da BR-116, junto ao parador ali, a loja... Junto ao paradouro, do lado. Então ali ficou fácil acesso, né? Então a gente tem muitos clientes viajantes, aquele cara que vai toda semana, faz um trecho Rio Grande e volta, o cara do Blablacar, o cara que tem carreta e para ali. A gente vende uma boa de uma erva mate, que é a erva Mazá, né? Uma marca própria. Então, a Angélica, nesse processo de constituição da loja, que fazem 6 anos já, ela entrou como sócia ali. Até então, nós tínhamos só a fábrica, e a fábrica era voltada para vender via o canal B2B, né? Vender para empresas estado afora. Atacado. Como atacado, E aí, só que tinha uma demanda, cara, porque lá, se tu chegar em Cristal e perguntar assim, eu quero saber quem é os guri das cuias, todo mundo vai falar, é o William, o Peter e a Maria Angélica lá. Então a turma das cuias, cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Então, como a gente estava até então, antes de ter a loja, a gente estava no sítio, o pessoal chegava, batia na porteira lá, eu queria olhar uma cuia, sabe? E a gente notava que era o cliente, o consumidor final, queria, né, conhecer, ter acesso ao produto e tinha que se deslocar, era difícil ali, né? E nós também estávamos envolvidos na fábrica, aí nós parava a operação para ir lá atender uma pessoa, e atendia, né? E aí, uma loja faz muito sentido, né? Aí que iniciou e a Maria quis aventurar com a gente, né? Certo. E hoje basicamente ela que atende na loja e eu e meu irmão ficamos tocando a operação, assim, que é a fabricação e a distribuição. Hoje a gente está em 100 cidades já, um pouquinho mais de 100 cidades hoje. Que bacana. William, assim, eu te perguntei lá do início, tá? Antes das cuias, saiu do armazém, do bar. Como é que foi essa caminhada até chegar nas cuias? O que aconteceu e também quando foi a decisão? Vamos iniciar nesse ramo de cuias, do que decidiu, que te levou a esse ramo? Sim, o ponto ali de virada, foi muito boa essa tua pergunta, porque me fez lembrar agora. Aí, tinha um armazém e meus pais sempre vendendo. Nos comércios aí fora, né? Eles tinham uma belina, enchia aquela belina de mercadoria, e eu lembro que eles traziam as mercadorias de 1,99, e aí chegava às vezes de noite, abria aquela tampa do porta-mala, descarregava tudo no chão, e eu me lembro que nós embalava, grampeava as cartelinhas com o número de 99 para eles vender. Só que esse mercado, né, o mercado vai mudando, né? E aí foi uma lição que eu aprendi lá na infância. O mercado, ele muda toda hora, e o cara tem que estar antenado, né? Como é que pode, né? E aí meus pais, né, o Carlos, que foi sempre muito empreendedor e criativo, né, sempre de olho nas oportunidades, ele começou a receber bastante solicitação dos clientes, dos lojistas. Seu Carlos,
o senhor vende aí o 99, mas o senhor não tem não consegue trazer umas cuias aí para nós? Aqui no interior a gente não acha ninguém que tem, é sempre uma dificuldade. E aí ele, no caso, ele foi até algumas lavouras de porongo e começou a trazer cuia, porongo bruto ou muitas vezes semi-acabado para nós embalar, montar os kits, lustrar. E eu tenho uma lembrança muito clara, assim, eu pequeno, na sala, bem no meio do armazém, assim, ele largava aquela pilha de cuias, assim, e a gente ilustrando cuia, passando graxa e ilustrando para ficar bem ilustradinha, para ele viajar no dia seguinte com aquelas cuias de pronta entrega. Foi aí que começou, tá, a ideia. Só que aí, à medida que foi diminuindo a demanda pelo 1,99, aquela febre foi diminuindo, porque cada vez mais o pessoal ia buscar no Paraguai direto, né? Enfim, o comércio foi dificultando e cada vez mais a situação das cuias foi se tornando a principal fonte de renda da família aos poucos, gradativamente, né? Aí nesse ponto, também teve uma situação que eu me lembro, que aí nós já estava assim, por volta de 12 ou 13 anos de idade, não me lembro exatamente. Aí o meu irmão e mais um amigo nosso, porque a gente tinha uns vizinhos ali, o gurizada, que jogava bola junto, estava sempre junto, e volta e meia eles ajudavam também. O Carlos estava ali, dava uns trocados, né? Trabalhava junto com a gente. Tá. Aí eles ajudavam, e aí nessa ocasião o Carlos conseguiu dois artesãos que eram muito bons, assim, desenhando, fazendo, tinha uma técnica, né? Tá. E ele conseguiu para os guris irem lá aprender a técnica da arte, que foi o meu irmão e o Gilmar, que era um amigo nosso de infância, que é amigo até hoje. E foram os dois lá e ficaram um dia. O Carlos levou ele lá nesse artesão. E aí eles voltaram, cara, com uma técnica muito, muito legal, assim, de fazer desenhos em cuias. Eu só pulei uma etapa. Antes disso, por isso que eu digo que esse início da história, o Carlos, nosso padrasto, ele foi sempre muito, muito visionário. Ele pegou, cara, ele deu uma cuia para cada um de nós. Certo. Uma para mim, outra pro Peter, que é meu irmão, uma pro Gilmar, e disse assim, vocês usem a criatividade de vocês. E na época ele nos deu um tubo de Durepox, que era uma massa que tinha na época que dava para, né, fazer a escultura. Aí, só que não é massa usada hoje, né? Aí ele deu uma cuia para cada um e, final de tarde, quando eu voltar da viagem, eu quero ver o que vocês fizeram. E cada um fez uma. Aí o Gilmar fez um desenho lá, o Peter fez outro, e eu fiz outro. E eu lembro que a minha cuia, eu já quis ser o mais criativo, e coloquei um tripé no porongo, e fiz 3 tubinhos de massa, coloquei embaixo do porongo, 3 pezinhos. Pra ela ficar em pé. Pra ela ficar em pé. E ficou de pé. Um Durepox, né? Secou ali e ficou de pé. Tá. Aí no outro dia, o Carlos veio, vamos lá ver o que vocês fizeram. Eu fui puxar minha cuia, ficou os pés grudados na mesa e vi só o porongo. Aí eu acho que eu não nasci pra isso, pra fazer desenho, cara. E os guri até, as dele ficou legal. E aí, só que precisava pintar. E eu fiquei com a parte da pintura. Comecei a pintar essas coisas, tá? Aí, passaram-se os dias, como os guri ficaram na parte de desenho e eu na pintura, quando surgiu a oportunidade eu não quis ir aprender a técnica. Aí foi o meu irmão Gilmar, né? Voltaram de lá, e eu fiquei maravilhado. Os caras vieram assim, com desenhos que mudou da água pro vinho, assim, a qualidade do desenho. Eles pegaram a técnica, em um dia a gente pegou isso e nunca mais esquecemos, né? E aí numa outra ocasião, fui lá aprender a pintura. A pintura desse cara que ensinou, ele tinha uma pintora lá muito profissional também. Eu fui lá, uma outra ocasião, fiquei um dia lá e aprendi a pintar. E aí nós tínhamos a faca e o queijo na mão. Tinha agora a escultura e a pintura. E aí de lá pra cá a gente veio evoluindo, e a gente sempre, eu sinceramente não recordo de uma vez que os nossos pais pegaram e nos deram dinheiro assim, ô pai, me dá aqui pra mim ir lá comprar um doce na venda. Todo o troquinho que a gente ganhou na vida foi sempre em troca do trabalho ali, daquela ajuda, né? Sempre dava os troquinhos pra nós e nós aprendemos a gostar disso. Mas isso foi um ponto marcante para mim. Assim. Essas cuias,
Teu pai, no caso, já comprava as pré-prontas, Ele comprava um porongo semi-bruto. sem bruto. E a gente Mas lá já cortado, vocês cortado. davam acabamento. Já Seco, cortado, curtido como já. cuia, vocês Uhum. davam acabamento nela. Sim, dava acabamento. E aí, aos poucos, cara, não demorou muito, a técnica foi melhorando. Tá. E aí nós éramos já 3. Eu fiquei muito bom na pintura depois que eu aprendi a técnica. Tinha uma técnica de excesso para ficar rústico ali. E aí, com o tempo, foi aumentando a demanda por desenho para mais desenhistas. E aí, depois eu acabei me tornando desenhista. Tá. Aí cada um fazia um desenho. E adivinha qual era o meu desenho? Violão e gaita. Que é a minha segunda paixão, como a gente estava comentando antes ali, né? Eu até nem comentei aqui, mas o William, ele é músico, baixista, Metido a música. violão, e ele participa do grupo de bota e bombacha. É o grupo Sim. do Cristal ali. Um grupo do Cristal, um grupo de música gaúcha, um grupo bem antigo Toca na cidade. mensal, Toca aí 2, 3 bares por mês aí. pô, coisa É um boa. grupo bem legal, o Fábio lá, o seu João. Sou fã deles e gosto muito de trabalhar. Quantos É são? um hobby, né? O grupo hoje no palco são 5 pessoas. 5 pessoas. 2 Legal. gaiteiros, seu João, e tem sempre sempre um gaiteiro a mais que o seu João também. Não? Muito bem. Bom, voltando então, a gente especializou na questão de fazer desenhos nas cuias, né? Sim, e aí Mais instrumento musical que veio. isso, e ficou bonito. E aí, e o Carlos começou a experimentar e começou a ter mais aceitação. E essa comercialização era pelo Carlos. Pelo Carlos. Ele era o vendedor do Era negócio. o vendedor. E depois o Carlos também foi pegando a técnica com os guris e também se tornou um desenhista, mas só pra ajudar, assim, ele só por hobby, assim, ele fazia uns Tá. desenhos. E aí, no fim das contas, aí a mãe ajudava muito na pintura Isso aí, também. que idade tu tava? Eu devia ter, cara, seguramente aí. Eu devia estar ali com 13, 14 anos, foi bem novo, assim. Bem novo, Foi a primeira profissão, assim, né? Eu só trabalhei uma vez fora dali, que eu trabalhei durante 1 ano no Parque Bento Gonçalves, em Cristal, ali. Eu fui sim. atendente ali, e foi uma experiência que até serviu para validar se eu realmente gostaria de continuar ali fazendo cuia ou se eu ia gostar de trabalhar fora, mas eu fiquei aquele ano lá, me satisfiz e voltei para a fábrica ali. Não, importante, que aí tu teve condição de experimento, uma profissão fora, né? Da família e fora do ramo. Sim. Também, Até então era isso, e a gente começou a gostar de trabalhar, a gente ganhava o nosso troquinho, e às vezes brincava um pouco, aí depois a parte da música, eu já, ali quando eu estava na 6ª série, via os amigos tocando, tinha uma professora que dava aula de ensino religioso, educação artística, que ela levava o violão, que é Elisana o nome dela, talvez ela um dia até veja esse podcast, e ela levava o violão e eu ficava fascinado olhando a Elisana tocar, e tinha uns colegas que mais ou menos tocavam violão, me apaixonei pelo violão, né, adorei. Aí o meu tio, lá na casa do vô, tinha um violão bem velho, e aí nós morávamos na cidade, perto do CIEP, né? Tá. E o meu vô morava lá no sítio, que são 2 quilômetros da nossa casa. E eu me lembro, como se fosse hoje, na 6ª série, não me lembro exatamente a idade que eu tinha, fui a pé lá no sítio do vô para buscar aquele violão dentro de um saco e trouxe para casa. E na época não existia afinador de violão, aplicativo para afinar violão. Eu lembro que eu levava o violão, cara, no CIEP, o guardinha do CIEP da noite, eu sabia que ele tocava. Afinal. E ele afinava o violão pra mim. Eu levava lá, ele afinava. E eu ficava bem faceiro. Aí pegava as revistinhas, começava a tocar. Esse é nosso amigo Gilmar, que desenhava no início com nós. Também fazia aula de violão. Aí depois eu comecei a fazer aula. E aí também brincava bastante de tocar violão. Depois nós começamos a tocar nos barzinhos, eu e esse meu amigo. Aí eu fiz umas aulas de guitarra. E aí, depois disso, o meu professor de guitarra, que era o Duda lá, que é um guitarrista bem conhecido até na cidade lá, eles estavam formando um grupo de bailão, uma banda de bailão lá, que se chamava Banda Porto Seguro. Nisso eu já devia ter, cara, uns 16 anos mais ou menos, 16, 17 anos. E aí a banda tava formadinha, tudo certo, ia ser um grupo só de caras mais experientes, e eu tocava guitarra fazendo aulas iniciantes com o Duda, né? Aí o Duda pegou e tava participando da banda, o baixista meio que não foi lá, não quis participar de última hora, e aí faltava tipo coisa de 30, 40 dias pro primeiro baile da banda, e eles estavam sem baixista ainda. E aí o Duda falou, eu tenho um aluno lá bem dedicado, acho que ele
eu consigo transformar esse cara no baixista. E aí comecei a fazer a aula de contrabaixo, topei entrar pra banda, e aí fiquei 2 anos tocando nessa banda de bailão, foi uma baita escola também, assim, muito bom tocar. E conciliava isso com o trabalho. Foi muito louco, porque na frente de casa ali, perto do CIEP, tinha tipo um galpãozinho, assim, Tá. que a mãe fez ali e guardava umas coisas. E eu me lembro que para não fazer barulho enquanto eu estava aprendendo, eu ia lá para essa salinha e treinava, né? Tirava umas aulas e praticava lá, fazia barulho e tal. Então, essa juventude, essa adolescência foi meio que entre brincar com os amigos da vizinhança, tocar e sem saber, né? Isso. Hoje eu vejo, né? Mas acho que sem saber eu tava ali tendo a minha formação, que é a formação que eu tenho até hoje, né? É o que eu faço até hoje, eu amo fazer assim. Depois que começou a entrar o lado do empreendedorismo, né? Um pouco mais adiante, assim. Mas a parte do ofício, assim, acho que foi feita ali. Então, ele assim, para a gente entendendo, dava esse trabalho junto com o Carlos, né? Sim. E teu irmão, sim, que é o Peter. O Peter e o Gilmar. O Gilmar, que era o nosso amigo vizinho que trabalhou com nós Quando um baita tempo. passou assim para vocês, hoje tu fabrica cuia, tu compra o porongo. Sim. Vocês compram o porongo. Sim, a gente compra maduro. o porongo bruto. Vocês chamam maduro? Como é que chama? Bruto? A gente compra ele bruto já maduro. A gente não pega, só não pega ele verde ainda, né? A gente pega ele bruto, a gente transforma um porongo bruto numa cuia final, vamos supor assim. O que lá no começo a gente já pegava meio que semi-pronta, né? Sim. Hoje a gente já consegue, tem maquinário, que consegue aprontar melhor o produto. E quando foi essa mudança, no caso de sair para ti e teu irmão começar porque até então era o Carlos que vendia. Seu Carlos, isso. Seu Carlos que vendia. Sim. Para vocês começaram a vender. Sim. Daí foi essa mudança de vocês. Isso foi assim, ó. Quando o meu irmão fechou 18 anos, ele foi pro quartel. Ele é mais novo? Ele é mais novo. Tá. E eu me alistei no Cristal já na intenção de não ir pro quartel. Depois eu até me arrependi. Depois que eu vi o meu irmão mais novo e contando as experiências que ele serviu, né? Foi até engraçado, porque ele se alistou para servir no Cristal. E no Cristal não, minto, em Porto Alegre. Porto Alegre. Porque ele queria servir. E ele foi lá até se inscrever numa faculdade. E queria morar em Porto Alegre e tudo. E aí, do nada, chamam ele pra Uruguaiana. E tipo assim, ó, topa ou não topa, e daqui 2 dias vamos. E aí não tem escolha, se chamaram. Chamou, vai. E aí foi pra Uruguaiana, cara. Então, pá, imagina, daqui a Uruguaiana, se bobear, acho que deve dar, de ônibus, dá 8 ou 9 horas de viagem. Né? E ele foi, cara. Ele ficou esse ano lá, no quartel. E ali, quando nós chegamos nessa adolescência, né, 17, 18, 19 anos, imagina, né, 3 homens já dentro de casa, sempre gerava algum conflito com o Carlos, nosso padrasto, assim, né? A gente sempre se dá bem até hoje, ele faz parte da nossa equipe hoje, o Carlos, o nosso vendedor lá, né? Só que na época o Carlos e a mãe, eles tinham uma certa ideia do negócio, nós tinha algumas iniciativas, algumas ideias para colocar e acabava que eles não conseguiam implementar, enfim, aí a gente chegou um momento que a gente achou que valia a pena nós arriscar, nós montar nossa própria fábrica. Eu e meu irmão. Tu e teu irmão. Tá. Isso, eu já com 19 anos e ele com 18, quase saindo do quartel. A gente se conversava, cara, acho que... Isso aí foi em 2011, por aí? Foi 2011, isto. Nós abrimos a nossa fábrica em 1º de janeiro de 2010. 2010. Então... Metade de 2009 em diante, a gente já vinha meio dialogando, assim. A gente propôs várias ideias ali pro seu Carlos, para nós tentar formar, trabalhar junto e tal. A gente pensou até numa ideia de criar tipo uma espécie de escola de artesão, assim. Até o seu Carlos, uma vez, ele pegou e ele fez um projeto muito bacana, cara. Ele trouxe o trabalho nosso, lá, nossa técnica, pro presídio aqui.
de Camaquã. Que interessante. Ele vinha aqui, cara, ele trazia, sei lá, um saco lá com 100 cuias e pegava lá quem se candidatava no presídio pra fazer desenho. E tinha uns caras que trabalhavam com aqueles narguilé, sabe? Sim. E faziam uns desenhos super elaborados, assim. Tanto é que essas técnicas desses desenhos mais elaborados, a gente acabou meio que trocando com eles. Nós tínhamos a nossa técnica, eles tinham a deles, a gente meio que cruzou essas ideias. Certo. E hoje, tanto é que até eu estava te comentando antes, essa cuia da coruja, até uma que aparece aqui na tela aqui, é uma cuia que se originou daquela mistura de técnicas lá que a gente pegou com os caras do presídio ali. Até inclusive o artesão, tem um artesão, cara, que esse é um cara especial que vale a pena eu comentar aqui, que é o Luiz. Ele trabalha até hoje com a gente. Trabalhando. A gente chama ele de tio Luiz, mas ele não é tão velho assim, ele é mais novo que nós. Mas ele tem aquele jeitão, sabe aquele jeitão de tio, assim, um cara calmo, um cara na manha, assim, sabe? Sim. E ele é o artesão hoje que faz esse tipo de desenho especializado, né? Curiosamente ou não, até eu tava comentando aí com o Tauan, hoje, que é o dia que a gente veio gravar aqui o podcast, teve uma postagem no Instagram da nossa loja Mazá, de uma cliente que tatuou o desenho dessa cuia da coruja na perna dela, né? Então, para nós foi um momento impactante, assim. Tu Né? vê. O Tauan mostrou, né? Muito interessante, né? Ficou muito legal. Vi que ela postou no Insta, marcou E marcou a loja Mazá. Loja Mazá. Muito legal, cara. Bom, aí a gente, continuando a história, então, nesse caminho, né, desses anos todos, ocorreram vários encontros, né, várias pessoas trabalharam com a gente, contribuíram bastante, já saíram, foram trilhar seus caminhos, né, a gente teve vários amigos aí que trabalharam com a gente, e a coisa foi se desenhando certo por linhas tortas, como se diz, né. E aí nessa volta do quartel ali, eu acho que nós, como por ser jovens, a gente não tinha muita aquela maturidade, assim, né, então a gente tinha aquela empolgação de vamos fazer e tal, e tinha aquela coisa do empreendedor, né, aí a gente resolveu tomar essa decisão, assim. Teve uma passagem também, Jorge, não sei se eu tô me estendendo muito. Não, o espaço é teu, vamos conversando. Teve uma passagem, assim, que pra mim, cara, foi antes ali, tu até me perguntou da minha formação, né, que eu tenho administração e processos gerenciais, só que incompleto. Eu sempre gostei muito de interagir, conversar com as pessoas, né, tete a tete. Eu estava cursando aqui em Camaquã, mas aí meio que entrou aquela época da pandemia e virou tudo para home office, as aulas, né, aí eu vi uma parada e me acomodei, não finalizei, né, porque eu fazia questão que fosse presencial, para mim ter o conteúdo e essa troca, que nem eu e tu estamos tendo essa troca aqui, sabe? Bem legal. Enfim, mas antes disso, eu posso te afirmar assim que uma baita escola para mim. Eu fiz parte de uma empresa de marketing de rede. Talvez tu já tenha ouvido falar nesse tipo de modelo de negócio, né? Mas, por exemplo, a Herbalife é um modelo assim. Antigamente tinha a Emoi, que era uma empresa que distribui produtos através de uma rede de pessoas, né? E aí, para mim, isso foi uma baita escola. E essa empresa surgiu bem nessa época que o meu irmão estava no quartel, sabe? Sei. Então, para mim, isso foi um aprendizado, assim, que enquanto ele estava fora, eu vivi muitas experiências, assistia muita palestra, a gente foi exposto a bastante conteúdo um positivo. Que eles fazem muito forte, né? O que eu, não sei se tu teve no meio, concorda, eu já vi passar algumas, né? Sim. Mas parece que não se mantém, né? Não se mantém, não tem a solidez, cara. Dá um grande crescimento num certo momento, e agora tu me fez lembrar que a gente... Com certeza tu deve ter sido abordado por algumas. Abordado por umas quantas aí no decorrer aí. Sim. Mas tu nota que são de 1 ano, 2 e... Essa empresa, no caso, que eu participei, ela existe até hoje, que é a Dinastia. Ela trabalhava com seguro de vida. Até algum colega aqui que trabalha que participa desse curso, desse estudo do livro, já deve ter participado também. Enfim, só que no caso dessa empresa, ela não foi uma empresa que não tinha nada a ver com falcatruagem ou com ela simplesmente não foi mais viável, sabe, no momento, assim, porque ela comercializava seguro de vida, né? Sim. Cara, quem é que quer comprar seguro de vida, sabe? Tipo, não tem a cultura aqui, né? Tu pode ver, se não me engano, a própria Herbalife, acho que existe até hoje ainda, né? Mas eles se posicionaram no mercado e não tem aquele crescimento exponencial, aquele boom, assim, como tu diz, né? Dá só no começo e depois acalma. Mas em termos de habilidades como
cara, falar com pessoas, a comunicação, cara, abordar clientes, prospectar clientes, cara, é uma escola muito da vida real, sabe? A gente fazia contato frio para convidar para reuniões, por exemplo, de apresentação, e isso aí, querendo ou não, foi me formando, sabe? Foi formando o meu... Vai capacitando para venda. Capacitando para venda, cara. Foi uma formação, cara. Outra coisa que eu estudei muito, cara, que eu considero que aí sim foi coisas que fizeram diferença para mim mesmo, Jorge, foram cursos do Sebrae. Não sei se você chegou a fazer algum. Vários. Muitos cursos eu ter feito, com certeza, mais de 30. Mas o que marcou mesmo, foi uma virada de chave para mim, foi o Empretec. O Empretec. Tu fez o Empretec? Eu não cheguei a fazer o Empretec. Eu tava louco para fazer. Eu fiz o Empretec no ano 2000, em agosto de 2000. Na época tu já tinha Center Tintas? Abrimos em 90, já tinha 10 anos a empresa. E aí teve aqui em Camaquã, na SIC, Associação Comercial, uma palestra de apresentação do Empretec, que a própria palestra já é um curso, um treinamento, porque ela aborda aqueles comportamentos que o empreendedor deve ter. Só que não fechou a turma em Camaquã. Precisava um número X. Mas eu fiquei tão interessado pelo curso que eu fui no Sebrae em Porto Alegre e me inscrevi e fiz lá. É um curso bem puxado. Hoje parece que é em 6 dias, mas na época era em 9. 9 dias. Começava num domingo e terminava no outro domingo, 8, 9 dias. Mas era de domingo a domingo. Então, de sábado a domingo. De sábado a domingo. Eu tive alguns conhecidos que me falaram muito bem do Empretec. Mas foi assim, foi bem puxada a semana lá em Porto Alegre. Foi muito puxado, porque eu estava numa cidade... Tem que criar uma empresa, parece, né? Criar uma empresa em 9 dias e fazer... O que acontece, assim, a maior parte dos cursos é só teoria, né? Sim. Então... E faz falta a prática, né? O Empretec que ele faz? Tu desenvolve a teoria e aplica na prática. Sim. E aí realiza o exercício na prática do que foi a teoria. Então, é um curso que te... E tu já vai lá e testa, né? Na hora. Vai testa e aí analisa. É. É muito importante. Então, foi um curso que foi uma mudança, né? Para mim marcou muito. Eu não fiz o Empretec, mas, olha, posso te dizer que talvez não tenha um outro curso que eu não tenha feito do Sebrae, assim. Ali que eu aprendi o básico, sabe, assim, tipo, o que é um movimento de caixa, contas a receber, contas a pagar, um DRE, um fluxo de caixa. E além desses conhecimentos que são bem básicos, mas para o pequeno empreendedor que está começando, é necessário. E olha, se não pegar isso, passa ali, eu não me lembro exatamente a estatística, né, mas o cara não passa de 2, 3 anos ali, senão no começo tu vai testando, né, vai misturando finanças pessoais com da empresa, mas depois, se não aprender a separar ali... Mas depois aí, Will, dessa rede que tu trabalhou, empresa de rede, que tu irmão tá no quartel. Sim. Que foi aí que vocês abriram a... Isso, aí, cara, e aí com esse conhecimento da Marte Rede, aí eu me senti mais encorajado também, sabe? Pra tomar uma iniciativa ali. Mas teu irmão tava no quartel. Tava no quartel. Tá. E aí inclusive, eu falava pra ele da empresa Marte Rede, tô aprendendo um monte aqui e tal. Depois ele participou comigo. Pra nós foi uma baita escola mesmo. Mas, como eu te falei, aquele modelo de negócio não fluiu mais e a gente só que a gente pegou muita visão empreendedora e começou a aplicar no nosso negócio, sabe? Os princípios que a gente aprendeu ali, eu acho que acabou sendo bastante útil para nós. Bueno, aí ele voltou do quartel, ele até passou para o curso de cabo, ele ia ficar mais um ano lá, mas aí eu acho que ele passou, mas não tinha vaga, e aí ele meio não queria ficar mais um ano naquele mesmo cargo lá no quartel e acabou retornando para cá. Aí quando ele voltou, a gente decidiu, vamos alugar uma casa aí. E aí nós tava tentando juntar dinheiro para montar o negócio. Mas olha pra te ver o nível de inocência, assim, sabe? Cara, acho que a gente juntou, assim, R$500, sabe? Pra começar. Só que, cara, a gente conseguiu um aluguel que custava 200, tá? E esse aluguel já quase consumiu todo o nosso dinheiro, sabe? E nós tínhamos uma expectativa totalmente errada da realidade, assim, cara. E eu acho que isso aí
Muitos que não têm empresa, às vezes olha assim e acha que é fácil, mas só quando está na pele tu vê que não é bem assim, sabe? Só quem vive no dia a dia, né? Aí eu me lembro que nós compramos uma geladeira por R$ 200 e o meu primo, ele tinha lá um sofá usado, ele tinha uma casa de aluguel, ele tinha um sofá usado, uns armários de cozinha usado, e estava pronta a nossa casa, porque nós morávamos com nossos pais, então o colchão nós já tinha. Então nós não tinha cama, mas a gente começou com um colchão no chão. A gente morou 4 anos dormindo com um colchão no chão. Lá na nossa casa, na rua Camaquã. Bem em frente a. Camaquã, no Cristal. Na rua Camaquã. Bem perto da praia nós morávamos. Mas aí você alugaram a casa para vocês morar os dois e trabalhar. E a empresa. E a empresa na própria casa. Porque era um sobrado, bem no costado de um capão que tem assim. Então ele era não era muito grande, não era muito larga, mas era uma obra alta. Então nós morávamos aqui e no piso de baixo ali nós trabalhávamos. Seria a indústria para iniciar a indústria Cuias. Seria a nossa indústria ali. Ali começava a nossa indústria. Do absoluto, assim, ó, do absoluto 2010, zero. Então. 2010 começamos. Ali por finalzinho de dezembro já começamos a fazer mudança, que não tinha nada para mudar, bem dizer, né? Só essas coisas que eu te falei ali, 2 sofazinhos. E aí começamos, cara, do absoluto zero. Aí, cara, nós não tínhamos dinheiro para começar. Nesse ponto, eu já tava namorando com a Renata. Tá. A Renata, que é minha esposa hoje, a gente já tá junto desde 2005, cara. Começamos a namorar. Então, a gente já tava namorando há um tempo, eu e a Renata. E... A Renata era do Cristal? É do Cristal. Minha esposa, ela trabalha no Banrisul, no Cristal. Ah, certo. Na época não, né? Na época ela morava com os pais. Mas no Cristal, né? No Cristal, no interior do Cristal lá. Os pais dela trabalham com fumo, trabalham até hoje, né? Na área de fumo. E ela ajudava os pais dela. E aí ela acabou depois estudando, ela é muito estudiosa sempre, acabou passando no concurso do Banrisul e anos depois foi chamada, né? Tá. Mas nesse ponto aí que eu tô te contando, ela não participava ainda, não estava trabalhando na cidade. E nós não éramos casados. Eu levei, Jorge, 12 anos para casar. Essa é a maior chacota da família, né? Eu levei 12 anos para nós casar. A gente casou em Camaquã. Eu e a Renata. Casamos na Fazenda Emanuel. Não sei se você já ouviu falar ali perto do... Se eu não me engano, a localidade é Galpões ali. Já ouvi falar. A Fazenda Emanuel ali, que nós casamos em 2017, eu e a Renata. Mas voltando àquele ponto lá Aquele ponto do sobrado inicial. Do sobrado lá... Eu ia te perguntar. Então, como mínimo ali, tinha o espaço e maquinário. Tinha alguma coisa, cara? A gente tinha... Cara, o nosso maquinário era uma faca de cozinha, que eu ia lá no torno e ele tirava a serrilha da faca e eu pegava, fazia um cabinho de Durepox e a nossa ferramenta era uma faquinha, cara. Uma faquinha? Uma faquinha e uma lixa. Algumas lixas ali, né? E ali, esse era o nosso modelo de negócio. Então, quando eu digo do absoluto zero, né? Tu sabe melhor que eu, inclusive, né, Jorge, que qual é o maior patrimônio de uma empresa, assim? Qual é o maior... A coisa de maior valor de uma empresa? Não é o prédio, a prateleira, o estoque. Ao meu ver, o maior patrimônio, o maior valor de uma empresa é o cliente. É o cliente, é. Se não existe o cliente, não existe nada. Não existe nada. Então, tecnicamente, a gente não tinha nada ainda, porque a gente não tinha nenhum cliente. A gente só tinha um pouco de conhecimento, assim, né? Aí eu me lembro que a primeira venda, eu consegui uma carona para ir para Canguçu. E aí nós com os trocados que a gente conseguiu para iniciar, a gente tinha uma meia dúzia de cuia lá, a gente fez um mostruário, eu botei esse mostruário numa mochila, a roupa na outra e consegui essa carona para ir para Canguçu, que eu conhecia uma loja de bazar, desses bazar grandes, sabe? Tá. E eu conhecia o gerente lá, eu digo, eu vou lá tentar vender para aquele cara. E cheguei lá, e até eu me lembro que a pessoa que me deu carona me deixou numa esquina, 2, 3 quadras adiante, daquela avenida principal em Canguçu lá, se não me engano é Osório, General Osório, eu acho o nome da avenida.
Só que antes de chegar nele, eu vi que tinha uma farmácia, que em anexo era um bazar junto com a farmácia, Certo. assim. Essa farmácia, eu acho que nem existe mais, mas se chamava Farmácia de Papel, era o nome, não me esqueço até hoje. Essa foi a nossa primeira cliente Na farmácia. na farmácia. Ela tinha uma farmácia junto com uma livraria, assim, uma lojinha pequena com... Tá. E aí eu voltei, eu entrei lá oferecendo o produto e saí dali com um pedido anotado no bloco. Aquilo pra mim foi impactante, assim. Vendi lá, R$100 e poucos, trouxe aquele pedido pra casa, e aí já saí mais confiante dali e cheguei nessa loja grande, Tá. esse bazar aí, e acabei fechando uma venda legal com o cara. Mostrei os pedidos, ele me apoiou, que legal, e fez o pedido. E eu peguei e vim de volta pra casa e cheguei com aqueles pedidos anotado, e tá, Peter, aqui, ó, estamos aqui, agora vamos montar vamos produzir isso vamos daqui. produzir para entregar. Vamos produzir pra entregar. Aí ficamos produzindo, eu e ele lá, porque a gente conhecia tudo, né? A gente sabia colar o pé, colar o painel, pintar, Tá. tudo. Produziu aquilo, botou na sacola, pegou um ônibus, aí eu fui entregar de ônibus. Tá. Sacolão dentro do ônibus. E chegamos lá, entregamos, aí começou o modelo de negócio assim, né? De formiguinha, de porta em porta, do zero, sem estoque, sem nada. E aí comprava e vendia. Jorge, depois de 2 anos, nós conseguimos comprar um carro já. Compramos um Golzinho de um amigo nosso, que tem loja até hoje de carros lá. E era só tu e teu irmão? Só eu e meu irmão, Tá. nesse começo. Nesse começo. O Gilmar não. O Gilmar, nesse ponto, já nem trabalhava mais com a mãe. Não. Tá. Nesse momento, não. Depois, uns capítulos adiante, o Gilmar acabou voltando. Trabalhou com nós uns tempos, mas Tá. pouco tempo também, depois já saiu de novo, que ele se tornou professor. Ele é professor até hoje. O Gilmar, o Elisandro também foi uma peça-chave no negócio. Tinha um netinho, que era um grande amigo. E esse grupo aí, que trabalhava com a mãe, depois pararam de trabalhar com a mãe e em tempos depois trabalharam um pouco com a gente também. Até um parênteses curioso, assim, teve uma época que esses caras moravam, era os guri novo, né, tinham recém saído do quartel, eles moravam na Avenida Salgado Filho, no centro de Porto Alegre. E eram o Gilmar, o Elisandro e o Netinho. Certo. E aí, o que acontece? A gente, como eles tinham a técnica do desenho, a gente se prestava a botar as cuias num saco e levar lá para eles. Para eles fazerem Pra eles fazerem. lá onde eles se mandam. Fazia a etapa que competia a eles, né? Tá. Que nós temos até hoje, a gente tem uma linha de montagem, né? É. Cada um faz uma etapa, vamos supor. Mas na parte do desenho, que era, entre aspas, a mais difícil, nós levávamos para eles fazer, cara. E aí depois fizemos até parceria, tinha uma transportadora que levava e buscava. Uma logística maluca, assim, né? Aquele sacão cheio de cuia e tal. Enfim, e ficaram aquele 1 ano ou 2 ali com a gente nessa função, e aí eles trabalhavam dentro de um apartamento. Isso. E estavam ali no centro, ali, e tendo sua renda dentro de casa, vamos supor assim, né? Certo. Ganhava por produção e tal. Beleza. Aí tu tava só voltando com 2 anos. Cara, Carro. 2 anos. Aí no carro. nós conseguimos comprar um carro, cara, juntando dinheiro. Aí nós tinha o suficiente para pagar 70% do valor do carro, um Golzinho, um Gol bolinha daqueles, cara. Só que, cara, eu tô falando da história assim, da empresa, né, lá do nascimento, assim, Isso, sabe? Só que em paralelo a isso, o empresário não vive só de empresa, ele tem uma vida, né, em paralelo. É. E a nossa vida em paralelo era, imagina, 2 guris morando sozinho, com 18, 19 anos, era festa todo dia, barulhada em casa, eu já tocava, os guris tocavam, tocando violão até altas da noite, acordava tarde, tomava um café e trabalhava, enfim, foi uma mistura, não era nada muito profissional, assim, sabe? Aí, cara, depois, claro, com o tempo a gente foi ficando mais sério, porque, cara, se tu não assumir um compromisso, não levar a sério o teu trabalho, Sim. não vai longe, né? E a partir de quanto tempo foi digamos assim, o primeiro funcionário? 2 anos? Nesses 2 anos nós já não estava sozinho já. Porque eu lembro que com esse carro a gente chegou aí em Porto Alegre com esse carro lotado, baixava os bancos, lotado de cuia para levar para os guri produzir e já trazia produzido depois. Eu me lembro de situações assim. Então,
esse apoio dos guris já foi ali no início, ali, eu acho que um ano e pouco já tava. Já tava Porque dando. eu e meu irmão, cara, começou a ter bastante demanda, e a gente se revezava também. Tá. Enquanto um saía pra vender, o outro ficava em casa produzindo. E aí na semana que vem trocava. Só que essa saída pra vender, antes de chegar no carro, né, era sempre de ônibus. Aí que até tem algumas passagens, assim, que algumas eu até já te contei. Cara, a gente saía, tipo, segunda-feira pra voltar na sexta. Tá. E saía de ônibus. Uma mochila de roupa numa mão, uma mochila do mostruário na outra, A outra. e bora sair pra vender cuia no estado afora. Porque, cara, quando tu trabalha em determinados ramos, tipo, o ramo alimentício, tem uma recorrência de compra, né? No nosso caso, como é um produto presenteável, é uma coisa mais linha bazar, assim, tu não consegue se manter só do município, né? É. Então a gente chegou à conclusão, cara, vamos botar o pé na estrada. Então nós pegávamos o ônibus, muitas vezes saía sem o dinheiro suficiente para ir e voltar, só com dinheiro de ida, muitas vezes, e contando que ali no meio da semana ia entrar algum dinheiro de uma venda, o meu irmão depositava para mim e eu sacava em algum lugar, algo assim. Isso funcionou muitos anos. Muitos anos não, mas muito tempo. Sim, um bom tempo. Um bom tempo assim, cara. E aí, cara, a gente ia longe, a gente ia Bagé, Uruguaiana. Cara, eu lembro que Bagé, eu fazia toda a rota de Bagé, que é uma cidade enorme. Cidade grande, Bagé. Eu fazia de mototáxi, cara. Chegava na rodoviária, minha estratégia era assim: eu chegava na rodoviária, comia um pastel na lancheria, fazia amizade com a dona da lancheria, com a senhorinha da lancheria. Aí lá eu pedia: a senhora se importa de guardar minha mochila até meio-dia? E meio-dia eu volto aqui pra almoçar. Ah, não, pode deixar aí, não sei o quê. Ah, tá. Aí eu me livrava de metade do peso, né? A mochila da roupa tava ali. E aí subia num mototáxi que tinha na rodoviária e pagava por viagem. E o próprio mototáxi me indicava os lugares. Eu perguntava pra ele: cara, o nosso público-alvo aí é basicamente supermercados de médio e grande porte. Isso. E algumas agropecuárias grandes. Quem é os melhor ponto aí? Ah, não, pode deixar que eu te levo. Salva o meu contato aí, tu me liga quando precisar que eu te levo. Tá. Eu andava a semana toda. A gente levava uma semana para atender a Bagé toda, né? E anotando, e visitando, anotando pedido para trazer para casa para produzir depois, né? Na época não existia nem WhatsApp para mandar uma fotinho pros guris ir adiantando o produto ali, né? E aí depois a entrega era... Ia com carro ou transportador? Na entrega teve dois momentos, assim. Teve um momento, os primeiros momentos nós mesmos entregávamos, porque transportadora, às vezes a gente não... por motivos burocráticos, elas não transportavam, nós era artesão, então o nosso CNPJ a gente acabou abrindo, acho que 1 ano e meio depois. Certo. E a gente tinha aquela nota fiscal de artesão, que é só que algumas transportadoras não aceitavam aquela nota para transportar, e era meio burocrático o recebimento de alguns clientes, como é até hoje até. Então a gente mesmo entregava. Então, na semana 1, vamos supor, tu tirava o pedido, na semana 2 produz, e lá na semana 3, depois de pronto, sacolões, lembra que a gente comprava sacolão enorme, bem volume, né? Volume, e ia entregar. E eu lembro os cobradores dos ônibus se admirando, assim, chegava na rodoviária com aquele monte de sacão, pegava um táxi às vezes, ou às vezes vinha até de carrinho de mão, lá, porque nós morávamos na Rua Camaquã, cara. Lá no Cristal, da Rua Camaquã, quem é de lá sabe. Da Rua Camaquã até a rodoviária é uma pernada, é uma bela de uma caminhada lomba acima. Pois é. Enfim, aí acabou que a logística de entrega foi dessa forma, assim, revezava. Depois alguma transportadora ia encaixando também. E posterior a isso, porque hoje, como tu falou, tem 18 colaboradores. Hoje, aí foi formando uma equipe de vendas, o pessoal vende hoje, Sim. Tem vendedores. Sim, hoje tem. Hoje a equipe de vendas tem 3 pessoas aí, que é o meu irmão, o Carlos, que é o meu padrasto, Tá. e o Rodrigo, que é o nosso São os vendedores. vendedor. O Rodrigo, inclusive, é meu cunhado. Tá. Um cara, baita cara também, um cara que agregou bastante no time. E aí, como eu tava te falando, cara, teve um ponto de virada nessa situação do carro, porque, cara, nós tínhamos um desejo muito grande de ter um carro. Porque essa situação era um entrave na logística, né? Porque eu chegava numa cidade, eu me lembro que uma vez que eu cheguei em Rosário do Sul,
desci na rodoviária, deixei a mochila, mesmo esquema, deixava a mochila e ia com o mostruário. Aí na época eu comecei a melhorar o meu equipamento. Comprei uma mochila de rodinha. Sim. Aí eu puxava mochila de rodinha para poder levar o mostruário. E aí, cara, só que eu lembro que eu me distraí assim, cara. Fui lá, visitei 2, 3 lojas que o pessoal da rodoviária tinha indicado que valia a pena. E já peguei anotado, vamos supor assim, não me lembro exatamente, mas tipo, eu fiquei de manhã oferecendo e na primeira hora da tarde eu já tinha que pegar o próximo ônibus para a próxima cidade. Que ali tinha Alegrete, São Gabriel, aquela cidade que nós visitávamos. E aí, só que quando eu fui botar a mão no bolso para pagar a passagem, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, cara. Gastei o dinheiro no almoço e pá, não foi suficiente. E aí o que que eu faço, né? Como é que eu vou ligar lá pro meu irmão para ver se ele arruma um dinheiro no Cristal para mandar? Não sei o que eu fazia. Aí eu peguei, vou vender uma parte desse meu mostruário. A gente levava na média de 10, 12 peças dentro da mochila. E aí eu peguei, tirei uma cuia de dentro do mostruário e fui nas próprias pessoas da rodoviária. Olha, eu sou vendedor, eu fiquei empenhado aqui, fiquei sem dinheiro. A senhora não me comprava essa cuia só para me pagar a passagem? Eu fazia te faço o preço de bem baratinho, só para mim poder seguir minha viagem. E sempre tem alguém que ajuda a gente, né? Certo. E aí, então essa demanda pelo carro era muito latente, assim, né? Aí até que nós já tinha empresa, mas sabe como é que é no início de uma empresa? Não tem crédito em banco, não tinha muito condições de chegar e financiar um carro, sabe? Aí teve um corajoso que trabalhava com venda de carro, um empreendedor lá da cidade do Cristal também, que é o Pedro, um baita parceiro que ele foi, né? Pedro, nosso cliente. E hoje ele trabalha bem também com carro, né? E lá naquele início ele também estava começando. E aí eu vendo carro para vocês. Aí. Quando é que vocês têm para dar de entrada? E nós tinha lá um pouco em dinheiro, um resto em cheque de cliente, e compramos o carro e ficamos devendo umas parcelas para ele ainda. Compramos esse Gol. Cara, só que esse Gol, aí eu acho que vem um ponto, assim, eu acho que um ponto de maior impacto na nossa trajetória, assim. A gente acabou, cara, não deu 2 meses de carro, a gente capotou com esse carro. Capotamos de carro, indo pro Chuí fazer uma rota de venda. A gente já tinha uma certa experiência na direção, assim, tinha uma boa noção de dirigir, assim, mas a gente não era muito responsável, assim, com horários e coisa. E aí, cara, nessa ocasião a gente ia pro Chuí, que é uma viagem extremamente cansativa e longa, uma estrada reta, né, Jorge? Já, com certeza já deve ter ido para aqueles lados, uma estrada que parece que não tem fim. Chega a andar 2 horas só numa reta. E, cara, eu fui, nessa ocasião, na noite anterior, eu preparando as coisas, a gente acabou dormindo, 1h30 da manhã, por aí, levantamos às 4 para sair, então aquelas poucas horinhas de sono ali, tinha um alto risco de dormir no volante, né? Certo. E foi o que aconteceu, cara. Lá no quilômetro 600, em Santa Vitória, eu durmo no volante. O meu irmão junto do lado. E olha só como é que era a nossa ideia, tá? Só cuida. Nós tivemos a brilhante ideia de, não, eu vou dirigindo de manhã, a gente atende quem tem que atender, e na volta tu vem dirigindo. Então eu iria dirigindo na ida e o Peter na volta. E na ida ele ia dormindo para voltar descansado. Aí tu imagina eu dirigindo com sono e ele dormindo do meu lado. Que é uma rota que a gente faz até hoje, Santa Vitória. Pô, Santa Vitória a gente leva 4 dias para fazer hoje, com experiência e com carteira feita. Imagina nós querer voltar no mesmo dia. Sabe o que é zero noção, assim, sabe? Puro desejo ardente de vitória e zero experiência. Por exemplo, tu falou Santa Vitória leva 4 dias fazer. De quanto tempo tu faz a praça lá? Praça a gente faz de 3 a 4 meses, dependendo da praça. Trimestral. Porque o produto é um produto de giro lento, assim, né? Tem uma série de fatores, assim, uma série de dificuldades com relação ao giro do produto, né? Não uma mercadoria, assim, como a gente vê que tem comércios aí que visitam semanal o comércio. Depende da rotatividade, né? Uma rotatividade baixa, não é um produto procurado, assim, pelo comércio, não é o carro-chefe de nenhum comércio, sabe? Nosso produto é um agregado pro bazar, né? De um supermercado, que é o nosso público-alvo principal. William, lembrando, lá no Instagram, como é que tá as nossas redes sociais? Redes sociais. A gente tá lá com a @cuiasmazá,
@cuiasmazá. Cuiasmazá, aí tem um símbolo preto Tá. com um M ali, que é a nossa marca. Isso. A Mazá, inclusive, Jorge, é uma marca registrada. Registramos no INPI essa marca. Tá. Deu trabalho, cara, mas registramos. É um orgulho nosso. Não. Inclusive, ela está formatada. É um patrimônio. É um patrimônio. É. E essa marca, Mazá, nossa marca tá preparada para se tornar franquia. A gente tem o registro na classe 21 e na classe 35 no INPI, que são classes que permite, a classe 21, ela contempla o produto, né? Então, eu tenho a exclusividade da marca para Cuiamazá, para o produto Cuiamazá. Isso. E tenho também a classe 35 que me permite ter a loja Mazá, né? Certo. Porque o INPI tem ali uma série de requisitos, né? Classificações. Classificações, é uma parte bem legal. E foi um baita aprendizado, cara. Desde a concepção da marca, que a gente contratou através do Sebrae também, tá. Um processo de naming, né? Então a gente passou ali por quase 2 anos. Demora. Estudando como é que ia ser logo, se já não tem algo parecido e tal. Mas graças a Deus ela está registrada e temos aí um potencial legal no futuro aí, porque ela é inclusive habilitada para franchise, né? A gente está habilitado para ser franqueador. Futuramente franqueador, né? Que é um dos nossos anseios para o futuro aí também. Né? E a segunda marca que nós temos, que é a Fábrica das Cuias, essa é a que deu origem a tudo, a marca que, dessa história toda que eu venho contando até agora, que é a Fábrica das Cuias, ela é focada no canal atacado. Lá eu estou abordando supermercados de médio e grande porte, principalmente, algumas agropecuárias, alguns bazar pontuais, assim. E essa é a Fábrica das Cuias, voltada mais para o público B2B, como se chama, né? Certo, de empresa para empresa. E a Cuiasmazá é essa marca voltada para atender ao consumidor, né? Então nós temos esses 2 canais bem solidificando aí, né? E aí o Instagram da fábrica é @Fábrica das Cuias. @Fábrica das Cuias. Das Cuias Fábrica, desculpa. Das Cuias Fábrica. Das Cuias Fábrica. Essa aí é um Instagram que a gente tá aí. @das Cuias Fábricas e @Cuiasmazá. E também lembrando, @Center Tintas Camaquã, @Centeraco Oficial, @Centermix Underline Oficial, @Clip.camaquã. Lá no Insta também, podcast CPF CNPJ, tudo junto. E @Pulse Consultoria. Lá, o Tauan, o AFAPA dão suporte, consultoria e marketing. Continuando então, Já que a gente parou. eu ia te perguntar, tu estava falando nessa questão de marca, teu projeto, eu ia te perguntar alguma coisa sobre planejamento, mas eu acho que tu já falou que a ideia, de repente, Sim. É essa, alguma franquia, alguma coisa, expansão do mercado. O que tu pensa assim sobre questão de planejamento? Sim. Tu e teu sócio, né? Sim. Antes disso, se tu me permite, eu vou só pegar um gancho. Tá. Não sei se a gente está se estendendo demais no tempo aí, mas não vou me estender. Esse ponto de virada do acidente nos deixou devendo o carro, sem o carro, e graças a Deus, nesse acidente, o meu irmão nem se arranhou, cara. Nós estava a 60 quilômetros do hospital mais perto, que era Santa Vitória, sem comunicação e tal. E como ele vinha com o banco deitado, naquela capotada do carro, acabou que ele ficou meio que... Nós estávamos os 2 de cinto, certo. Ele ficou no meio do carro, então ele não bateu no teto nem em cima, ele ficou protegido e não se arranhou. A gente capotou em cima da pista. Tá. E porque foi assim, eu dormi no volante. E quando eu acordei, o carro tava meio pro acostamento, assim, só que o meu irmão acordou junto comigo. E ele ficou assustado. Eu acho que na hora, no impulso ali, ele pegou e deu uma puxada na direção e aquele carro começou a girar. Enfim, eu dei uma apagada na hora, mas depois acordei. Eu machuquei muito feio na cabeça, que eu perdi um pedaço do couro cabeludo, sangrava muito, e aquilo ali impressionou. Mas o problema verdadeiro não estava ali.
tava na coluna, eu acabei fraturando a minha coluna cervical. Um acidente. Um acidente grave, cara. E eu, sim, eu sou grato a Deus porque é um milagre eu estar aqui, cara. É como se fosse uma segunda chance, assim, sabe? Foi muito grave. E aí, cara, não bastasse esse cenário todo, tô devendo uma parte daquele carro, tô sem ele, deu perda total no Gol, não teve volta, a gente acabou negociando por um Cadete depois, um Cadete bem inferior, que é um carro que cara, a gente não conseguia ir na chuvisca ali sem parar com problema no motor, sabe? E eu, cara, acabei contando muito com a ajuda da minha família, né? Cadete é o carro do gaúcho, né? Cadete é o carro do gaúcho. Cadete, cadê o carro? Boa. Mazá, Cadete. Eu podia ter usado esse marketing na época. Bom, aí, cara, resumindo, eu fiquei aí, pra me recuperar bem desse acidente, quase um ano, cara. Eu fiquei praticamente 8 meses deitado. Porque como a fratura na coluna, ela meio que torceu uma vértebra e trincou, o peso da cabeça forçava ali e foi obrigatório fazer cirurgia. Média de um mês e pouco depois eu fiz cirurgia. Estava na questão de 2012, 2013, então? Isso, foi se eu não me engano, o acidente foi 11 de maio de 2012, foi o acidente. 2012. Aí, cara, foi uma situação. Ficou praticamente um ano afastado. Um ano afastado, assim. Aí foi aí que eu comecei a me envolver com o financeiro do negócio. Porque eu não conseguia trabalhar muito, assim, até certo ponto. E o meu irmão, nessa época, já tinha o Rogério, que é um baita parceiro que trabalha com nós até hoje, na arte, né, na produção. Certo. Então ficou, bem dizer, o meu irmão e o Rogério lá. E eu acabei ficando esse tempo, grande parte desse tempo, na casa da minha mãe. Ela me cuidou muito, né? Meus pais cuidaram pra caramba. Minha família toda ajudou na recuperação. Aí eu fiz a cirurgia no Hospital da Santa Casa, em Porto Alegre, muito bem sucedida, mas a recuperação era longa, né? Porque eu tenho 5 parafusos e duas hastes, que eles chamam, na coluna cervical aqui. E isso, para recuperar, não é fácil. Mas hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho vida normal, assim, né? Então foi um milagre de verdade na minha vida, assim. E esse foi um baita num ponto de virada, assim, sabe? Porque, pai, agora, né? A gente foi pro zero, foi abaixo de zero depois dessa aí, né? Passado isso, eu comecei a pesquisar um pouco mais, correr atrás mais de Sebrae, e aí eu fiz vários cursos nessa época, né, conhecendo o básico do financeiro ali, e enquanto meu irmão ficava mais na produção, ele vendia, aí nós conseguia, às vezes, tinham amigos nossos que tinham um carro, e a gente meio que alugava o carro do cara, assim, tu vai dirigindo, eu te pago o quilômetro, e aí ele levava o Peter nas rotas, né? Até que a gente conseguiu um carrinho melhor depois, um ano depois ali, para conseguir retomar os trabalhos. Enfim, aí de lá para cá a gente conseguiu evoluir na questão de gestão do negócio, começamos a identificar, Jorge, isso é uma coisa interessante também, que eu sei que tem muito empreendedor que assiste aqui o podcast, né? É isso. A questão de escutar o cliente, né? É meio clichê, né? Tem que ouvir o cliente, né? A gente ouve muito falar nisso, mas é a mais pura verdade, assim. Tem que ouvir o cliente. E a gente começou a procurar resolver as lacunas e as demandas que os clientes nos traziam. Por exemplo, a gente chegava para visitar o cara e ele, olha, eu não compro de empresas que tem essa nota de vocês, que era uma nota manual de artesão. Aí nós, então vamos organizar um CNPJ. Organizamos um CNPJ. Aí outra demanda muito latente na época era, os supermercados só compravam de quem tinha código de barra. E nós não tínhamos. Era um produto artesanal. Aí nós vamos lá e criamos o código de barra. O nosso código de barra hoje, a gente faz parte da GS1 Brasil, que é a associação única que tem no Brasil e no mundo, que a gente tem o código de barra exclusivo, né? Que a gente se associa e recebe lá. Na época eu peguei 100 códigos, hoje, conforme demanda, a gente consegue mais código de barra. E a gente foi resolvendo as demandas dos clientes, tentando quebrar objeções que estavam trancando a venda. Então não bastasse as dificuldades, chegava lá e não vendia por motivos adorei teu produto, só que... mas condições fiscais de nota e tudo mais. Sim, que é óbvio, né? Que veio outra que surgia, que para nós, pra te ver que foi do zero mesmo. A questão do boleto, nós não tínhamos boleto. Por que não tinha boleto? A gente não tinha nem computador.
sabe? Aí eu me lembro que o meu tio Sérgio, tio Sérgio e tia Leni também ajudaram pra caramba. Eu me lembro que ele tinha um computador bem antiguinho lá, um Itautec, assim, e eu me lembro que ele deu pra nós aquele computador. E a gente usou por um tempo aquele computador e quebrou galho pra imprimir boleto, assim, pra gerar boleto e nota. Mas era um trabalhão. Cara, nota fiscal, só pra ter uma ideia, eu ia lá na contadora pra tirar nota. Ia lá, sentava na frente da nossa contadora, que é a Mariane lá, uma pessoa maravilhosa também. E ela tinha toda a paciência de nós item por item. E aí, aos poucos, a gente foi entendendo o jogo. Cara, fechou 4 anos, nós saímos lá da rua Camacuã, porque a dona da casa queria vender, acabou vendendo a casa, e nós passamos para uma nova etapa. Para onde eu vou agora, né? E aí surgiu a oportunidade de nós ficarmos no sítio do meu tio. Esse sítio que nós acabamos aí depois ficando 10 anos lá, nesse sítio. Ele tinha um galpão do lado da casa, e esse meu tio, ele mora em Porto Alegre, sempre trabalhou lá, e ele vinha só a cada 15 dias. E aí nós ficamos meio que de caseiro lá, né, cuidando daquele sítio, morando lá, e tinha a fábrica ali no galpão. Utilizando o espaço para a fábrica. Isso. E aí, pô, cara, acabamos ficando um baita tempo lá. O meu irmão e eu, meu irmão, moramos lá na casa dele. Imagina, aí, quando ele chegava dali 2 fins de semana ele chegava, nós tínhamos o nosso quarto, ele tinha o dele. Então foi um baita apoio. Do Sérgio da Leni foi muito apoio. Assim. Que bacana. Aí, cara, isso também nos permitiu ir ganhando musculatura, né? A musculatura empresarial, que eu digo, né? De conseguir evoluir, assim. E aí a gente foi aos poucos aumentando a carteira de cliente, conseguindo implantar as melhorias mais básicas que os clientes nos davam. Conseguimos fechar uma grande venda, assim, que foi, acho que, uma grande virada de chave para nós, que a gente sempre tinha um sonho de fechar com uma grande rede. A gente conseguiu fechar com a rede Guanabara de Rio Grande. Ah, sim. Já deve ter ouvido falar, eles são... de Guanabara. É Pelotas, né? Eles têm uma em Pelotas, mas eles têm em Rio Grande ali, eles dominam. São Lourenço tem uma também. E aí, cara, nos deram uma oportunidade lá. Até foi uma história engraçada, porque o comprador, quando a gente chegou para visitar, ele não foi assim. Esse tipo de comprador não é assim, tu chega lá e vende de primeira. A gente ficou 3 anos abordando. Eu fui conseguir fechar uma venda em 2016 para eles. Eu fiquei 3 anos abordando o cara, visitando, prospectando, para fechar a primeira venda. Isso. Fechar o contrato com eles, né? Tá. E o comprador, que era um camarada, um cara muito, muito legal, ele tinha uma cuia nossa em casa. Tu vê? Lá na casa da praia, eu tenho uma casa de praia, eu tenho uma cuia de vocês. Isso foi um baita gancho, assim, não sei como uma cuia nossa foi parar com ele, né? Então foi uma baita história, assim. E aí a gente foi entendendo, foi crescendo. Nisso aí já se passaram o quê? A gente ficou 4 anos no primeiro endereço, aí depois se mudamos pro sítio, já tô lá em 2016, já se foram 6 anos de negócio. Aí, cara, foi surgindo a necessidade de aumentar o galpão. Aí, cara, até eu podia ter trazido fotos aí, enfim, não trouxe, de como era o galpãozinho que nós trabalhávamos. Sim. Era um galpão de 3x5. Era a parte fechada e tinha uma garagem do lado aqui. A garagem a gente guardava o carro, só que depois foi crescendo que a gente teve que fechar de costaneira a garagem e deixar o carro na rua. Aí a gente já conseguimos dobrar o tamanho do prédio. Aí foi aumentando a demanda, eu saí dali, eu acabei casando em 2017, fui morar na minha casa. E o meu irmão ficou mais um tempo lá, depois se mudou de lá, devolvemos a casa pro Sérgio e ficamos um bom tempo no galpão ainda. E sempre sonhando, Jorge. Trocando ideia. Eu e meu irmão, a gente viajava muito junto. E viagens longas, né? Imagina, daqui a Bagé é longe, né? Então ali a gente trocava muita ideia. A gente pensava... como é que vamos crescer? Como é que vamos conseguir sair daqui? Será que vale a pena alugar? Será que vale a pena construir ali um galpãozinho no sítio ali do lado? Será que vale a pena construir, entrar no financiamento, estar no consórcio, enfim? Esgotamos todas as ideias e chegamos à conclusão que, vamos se programar aí para juntar uma grana aí. Só que juntar é muito difícil, cara. Tu junta e surge um imprevisto, tu vai lá e gasta. Para nós, a gente tinha essa dificuldade, né? A gente veio muito do zero, assim, né? Então, não tinha outra alternativa a não ser trabalhar alavancado e poupar de uma maneira mais eficaz. Que foi aí que entrou o lance do consórcio, cara. Começamos a poupar através de consórcio
já avisando uma construção no prédio, nós não sabíamos onde seria, né? E esse sonho do prédio próprio foi se solidificar e consolidar no ano passado, 2025. 2025. No ano passado a gente realizou nosso sonho do prédio próprio. Vocês e hoje construíram ou compraram pronto? nós compramos o terreno e construímos. Compramos 4 terrenos e um prédio ocupa um desses terrenos. Fica ao lado da rodoviária, então a gente tem ali uma oportunidade de um... Hoje está só a fábrica ali, né? Sem ponto comercial ainda, mas a gente tem um bom ponto comercial, pensando já no futuro. Então foi o melhor dos mundos, porque a gente precisava, Jorge, de um ponto logístico bom também. Porque as empresas que fazem entrega para nós, eles passam ali na frente. A gente conseguiu aproveitar a oportunidade que tem no Cristal da BR-116 cruzar no meio da cidade. Sim. Então tu imagina eu fazer um prédio bonito, maravilhoso, lá numa rua, lá no fundo, lá que um bitrem não vai chegar, um caminhão não vai entrar, né? Então, cara, a gente chegou a cogitar outra cidade, porque lá, um município pequeno, não tinha muita oportunidade de aluguel, não tem muito pavilhão, assim, galpão que tu sai, aluga e entra. Certo. A gente foi meio que empurrado para ter o prédio próprio. No fim, eu acho que foi uma boa decisão, né? Hoje a gente está num cenário financeiro, eu diria, delicado, assim, porque a gente está super alavancado e com alto investimento. Mas é um projeto aí para 3 anos aí, 3, 4 anos, já está com o prédio quitado e com a casa bem em ordem para almejar novos saltos aí, né? Tá nesse pé hoje, assim. Então, eu quero uma hora te visitar para conhecer a fábrica. A loja eu conheço. Sim. Pego erva lá. Aparece lá, cara. Vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo e eu gosto de receber visita, principalmente de pessoas empreendedoras. Eu sou fã da tua história, cara. Sou fã da tua história. Não, muito obrigado. E aí, estar perto de pessoas empreendedoras que têm uma bela história como a tua, né? Eu sei parte dela, né? Isso só acho que aumenta, né? A gente vai trocando e vai aprendendo com quem já tá passos mais à frente, né? Eu me considero um aprendiz, assim, cara. Eu fiquei até assim, quando fui convidado aqui, eu pensei assim, olha, eu de maneira nenhuma eu quero dar um tom na conversa que eu esteja ensinando qualquer coisa. Eu não estou ensinando nada aqui, eu estou só contando a minha história. Não, mas é um exemplo. Né? Várias coisas, porque que nem hoje, olha a loja de vocês, olha a indústria, 18 funcionários, mas como foi o início? E desde que me falou que questão de viagem para vender amostra, por dinheiro a passagem, outro ponto de venda que é extremamente importante, né? Tu pegar alguém da cidade para pegar informações dos potenciais clientes. Sim. Essa busca por cliente é um aprendizado. Qualquer um, né? Chegar na cidade, pegar um motoboy, quem é potencial cliente na cidade que tu chegou. Isso. Então, a tua história, com certeza, de crescimento aí. Eu estava comentando antes em off ali com o Tauan, né? Que o marketing, muitas coisas evoluiu o jeito de fazer, mas marketing, venda, assim, na minha opinião, na verdade, o princípio básico não mudou, né? A gente tem uma empresa, ela tem um produto, um serviço, ou seja, do lado eu tenho uma solução e eu tenho que encontrar pessoas que precisam dessa solução. Eu tenho um produto e o meu objetivo é encontrar pessoas que precisam desse produto. Para satisfazer a necessidade das pessoas. Satisfazer. E para isso, aí é que entra o marketing. Antigamente, nessa época que eu te falei, arrumar leads, a maneira de arrumar leads, que na época eu nem sabia, não conhecia essa palavra, era perguntar na cara dura mesmo, na rodoviária lá, qual o principal mercado da cidade? Quem é que compra? Quem é que compra aí? E quem é que é o bom pagador? Porque eu tinha esse medo também, né? Pois é. E aí, mas é isso aí. A gente vai criando experiência nessas ideias aí. Que legal, William. William, assim, ó, qual o teu maior sonho? Meu maior sonho. Sonho de ter ou de ser? Não, escolha. Metal, já dois disseram sonho aqui, não é com certeza não vai ser o teu. Sabe que eu fiz um podcast com 2 empreendedores, e um foi o Bugrão e o outro o Enin da PC Informática, que é presidente da SIC hoje. Sim. E quando eu perguntei qual o sonho deles, podcast, a resposta foi
aprender a tocar violão. Tu já sabe, então não, Eu já sou muito realizado nesse sonho. esse já sabe, então esse eu sei que não é o teu. Não é o meu caso. Mas, Graças a Deus eu já peguei esse sonho aí. Olha, cara, eu tenho vários sonhos. Eu acho que eu sempre me considerei bem sonhador, assim. Mas tu me perguntar o meu maior sonho, cara, eu acho que o meu maior sonho é conseguir que um dia lá, depois que eu me for desse mundo, alguém se lembrar de mim que se lembra assim, bah, aquele cara foi um cara que fez a diferença na minha vida, sabe? sei, Tipo, o meu sonho é tipo isso, assim, sabe? Meio que ficar eternizado, deixou um legado. deixar um legado pra Bom, alguém, eternizado na memória de alguém. Acho que ninguém é eterno, mas as memórias ficam eternas, né? Então, se tu puder, isso me empolga, sabe? Fazer diferença, assim, se tu puder, através do teu exemplo, de alguma história, de alguma coisa, tu puder ser lembrado por ter feito a diferença na vida de alguém, assim, eu acho que isso é legal. Alguém olhar minha história e achar legal, assim, eu sim, acho que isso acho que seria eu poderia chegar no final da vida e olhar pra trás e dizer assim, ó, cara, tô indo, mas tô indo feliz, sabe? Acho que essa é a grande sacada, assim. Ahn, mas como eu te digo, assim, essa coisa de um sonho muito futuro, sinceramente, eu gosto de dividir isso, fatiar isso em pequenas etapas, pequenos degraus que me levam lá, né? Me considero um aprendiz eterno, gosto de estar sempre aprendendo e tentando evoluir aos poucos e aprendendo com as pessoas no dia a dia, assim, eu acho que passa por isso, assim. Eu acho que também dinheiro não é tudo. Eu acho que tu ter dinheiro e não ter amigos é, não faz sentido. Tu ter dinheiro, ter amigos e não ter saúde não faz sentido, sabe? Eu gosto muito daquela tríade se eu não me engano, do Dr. Leir Ribeiro, que ele fala que prosperidade, eu gosto dessa palavra prosperidade, prosperidade. porque ela é uma fórmula que soma saúde, amigos e dinheiro. Eu acho que essas três coisas, assim, é o que seria um objetivo, assim, né? Conseguir manter a longo prazo essa visão. E, claro, sonhos de realizar, sonhos materiais, todo mundo tem, né? Eu acho que é isso que move o trabalho, né? É. Eu acho que não existiria trabalho sem sonhos. Acho que o que move a pessoa a sair de casa é a vontade de realizar, nem que seja, meu sonho é comprar um carro, comprar uma bicicleta, ter minha casa própria, né? A gente vai Isso. realizando e vai traçando novas metas. Eu acho que isso que é o legal. É. Eu acho que a Isso felicidade, que motiva, né? Que dá energia para que se realize as coisas. sim, eu gosto muito daquela frase assim que felicidade. O que é felicidade? Felicidade é querer o que se conseguiu. E sucesso é conseguir o que se quer, sabe? É. Então, tipo, passa por isso, assim, acho que é complicado falar muito filosoficamente, assim, né? Mas eu acho que tem um pouco desse caminho, assim. Então, acho que um legado, uma visão, assim, que eu gosto de sempre estar falando para as pessoas e reforço essa crença em mim, é que a gente precisa ter uma visão de prosperidade, uma visão de sucesso um pouco diferente do que está acontecendo hoje, cara. Assim, eu noto assim que, pá, tu vai lá, tu abre uma rede social, tu olha fulano, ciclano e beltrano e quer te espelhar no cara, quer ser igual ao cara, sabe? Pô, eu acho que se eu conseguir ser hoje um William melhor do que ontem e amanhã um melhor do que hoje, eu acho que esse é o caminho. Se cada pessoa conseguisse olhar, medir o seu resultado comparando o seu resultado anterior, sabe? Eu me sinto feliz quando eu olho assim, bah, aquele William que andava a pé de ônibus com a mochilinha na mão, comparado com esse William de hoje, que não é um bilionário, nem um milionário ainda, cara, eu acho que baita evolução e já é uma história. Com certeza, é uma história, um case de empreendedor. Eu sempre pego um exemplo, o esporte, né? Eu, enfim, pedalo, faço corrida. Claro, tem muita gente que corre muito mais que eu e menos que eu, mas o meu desafio é ser melhor que eu, ou manter, né?
manter já é um belo de um desafio. Tu vai chegar num ponto que o desafio vai ser manter. Quem tá no esporte sabe disso, né? Isso é a mesma coisa a mesma coisa é a carteira de cliente, né? Uma coisa é tu adquirir ela, outra coisa é tu manter e outra coisa é tu duplicar ela, aumentar ela, né? São realidades diferentes, loucas assim, né? William, estamos chegando ao final do nosso podcast e aí eu sempre pergunto assim, ó, chega uma coisa de repente que tu gostaria de falar e mais assim, que lição, que dica tu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo e querem empreender ou já são empreendedores? Da tua experiência desde não ter dinheiro da passagem, desde vender as amostras. Sim. Eu acho que a primeira coisa, fazer o que tu gosta. É muito importante fazer o que tu gosta. Encontra algo que tu goste, que tu tenha habilidade em fazer. E a segunda coisa é controla o resultado e procura estar cada dia, como eu acabei de falar, né? Cada dia, um dia, hoje eu estou melhor do que ontem. Eu quero abrir uma pastelaria. Eu tenho o dom de fazer pastel. Beleza. Eu vou fazer um pastel hoje que não vai ser o melhor. Mas eu vou persistir. Se tu me perguntasse, qual é a palavra que eu mais gosto? Persistência, cara. Se teve alguém que teve motivos para desistir, foi eu e o meu irmão, cara. Isso eu posso te garantir. Mas a gente não deu desculpa e persistimos, cara. Então acho que a palavra persistência é uma palavra que salva vidas, salva empreendimentos. Então, persistência, faz o que tu gosta, com persistência e com melhoria contínua. Acho que essas três coisas aí uma bela de uma inspiração aí para um caminho de empreendedor. Né? Que legal. William, então, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Né? Eu que agradeço a oportunidade. Quero fazer uma visita na fábrica. Vai ser muito bem-vindo. Assim que semana que vem ou na outra, eu vou me programar, agendo contigo e quero te fazer uma visita. Te esperamos lá, vai ser muito bem recebido lá e vamos te esperar com chimarrão lá, né? Vamos sim. Tomar aquele mate. Pode chegar na loja também. Eu quero que tu me visite nos dois lugares aí. Não, a loja eu conheço. Estive lá, comprei erva, encomendei erva, nosso vendedor que vai lá no Cristal. Sim. E comprei aquela bomba com os furinhos minúsculos, né? Sim, a bomba 1000 furos. Essa aí é fantástica, né? Sim. Até ganhei da Nádia de presente, né? Ela estava assim, tu quer um presente? Me deu uma bomba fantástica. Que legal. Muito bom. Obrigado. Obrigado aí pelo momento, tá? Sucesso. Obrigado mesmo. E continua nessa iniciativa maravilhosa aí de juntar esses empreendedores aí, que eu acho que a gente pode fazer a diferença. Vamos em frente aí, né? Obrigado.